Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, no capítulo 7. Caminhamos nessa manhã, então, para a última parte do Sermão do Monte, que temos exposto ao longo desses últimos meses. E nós vamos ler os 6 primeiros versos. Mateus, capítulo 7, de 1 até o verso 6. Acompanhe na sua Bíblia, ou se não, acompanhe conosco na projeção. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Tua palavra nessa manhã. Agradecemos, ó Deus, sempre por ela, porque é palavra de vida eterna, Senhor. E rogamos que o Teu Espírito a aplique aos nossos corações nesse dia, para entendermos a verdade sobre Ti mesmo, sobre nós, sobre o nosso próximo. E assim buscar viver, Senhor, vidas de santidade na Tua presença. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O Sermão do Monte é a lição mais básica da vida cristã. O Senhor Jesus pega os tópicos mais fundamentais e provavelmente os mais sensíveis nas nossas vidas e passa a nos mostrar como é que nós devemos viver diante de Deus. E a nossa vida diante de Deus, ela não começa com a nossa ação ou a nossa atitude. O mundo vai dizer assim: você tem que fazer. A Escritura diz assim: Deus já fez. A Escritura diz assim: Deus faz. É por isso que o Senhor começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são o resultado daquilo que Deus fez na minha vida. Então, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes, não é porque eu sou humilde, não é porque você é humilde, é porque Deus nos humilha. Quando a Escritura diz assim, o Senhor diz assim: bem-aventurados os mansos, não é porque você é manso, não se iluda, você não é tudo isso. Eu não sou manso. Mas se alguma mansidão há de ser encontrada, é porque o Senhor já fez uma obra primeiro, e tendo feito primeiro essa obra, Ele nos traz a mansidão, no reconhecimento daquilo que Ele é, na dependência daquilo que eu devo ser. E por aí vai, o Senhor descreve o resultado daquilo que Ele fez na nossa vida, e aí sim Ele diz o que nós devemos ser. E aí Ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se não forem vocês crentes, o mundo apodrece e as trevas dominam. Então vocês precisam viver de uma maneira que seja diferente da religiosidade criada pelos homens, porque os homens criam religiões loucas.
Nós ainda estamos vivendo o rescaldo do carnaval. O carnaval é uma festa religiosa, creiam. E é uma das coisas mais infernais que existem no nosso país. E daqui a pouco essas ruas aqui vão estar coalhadas do inferno. Literalmente. Gente que diz assim, hoje, parece que no carnaval o espírito é esse, eu vou viver do jeito que o diabo gosta. E ontem lá do meu 13º da sacada, vendo a bagunça a crescer aqui nesse ambiente, porque parece que elegeram a Marquês aqui para ser um dos centros, polos do inferno, não é? Aquele negócio foi crescendo, aquele povo passando e eu olhando lá, e creiam, alguém disse ontem para mim, praga de pastor pega, porque eu já estava orando a semana inteira pela mesma chuva do sábado anterior, que foi a mesma coisa. E quando o negócio começou a esquentar, a chuva começou a cair, vocês não imaginam o meu sorriso. E aí eu dizia assim, Senhor, faz aquela de alagamento. É sério? E não foi por causa da minha oração não, mas Deus fez. O negócio durou só a metade. Meio inferno. Não sei por que eu contei essa história, mas tudo bem. Mas o fato é que nós temos que ter vontade de ser sal e luz, de brilhar. Porque senão o carnaval toma conta de tudo. Tudo vira essa treva. Então, a religião dos homens, ela faz coisas loucas. O Senhor diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E então, o Senhor passa a descrever o contraste entre a maneira, a estrutura da nossa mente, do nosso coração, e a estrutura da mente do religioso puramente que não tem a Cristo. E Jesus coloca um padrão altíssimo, ele diz assim, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O padrão de justiça do cristão, ele tem que ser muito mais alto. E por isso é que ele então vai nos ensinando a respeito das coisas que fazem parte da afeição dos nossos corações e como os nossos corações precisam ser controlados pelo Espírito de Deus para que nós não sejamos como os homens. Na exposição passada, o Senhor Jesus disse, olha, vocês não precisam ficar ansiosos como o que comer, o que beber, o que vestir. Quem é que tem essa ansiedade? São os gentios. Aqueles que não creem. Então vimos na exposição passada que nós sim temos um Senhor, então nossa suficiência está nele, nós temos um Pai que provê o que eu preciso, não do jeito que eu quero, mas que provê o que eu necessito, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Nós temos uma fé, nós temos um reino para viver por Ele, por isso Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e nós temos um futuro. Então, nós vivemos na busca dessa maturidade na vida cristã. Todas essas coisas, meus irmãos, são princípios de santidade. Princípios de santidade. Agora que nós estamos chegando aqui no final do sermão, Jesus está construindo aqui o ápice, não é? Daquilo que ele está pregando. Então ele fala-nos de termos uma vida centrada no reino de Deus, e agora ele vai nos falar da maneira como essa santidade deve se manifestar na nossa vida, evitando aquilo que eu estou chamando aqui, ou que a Escritura, que nós costumamos depreender da Escritura, o nosso senso de autojustiça. A maior praga para a nossa vida é o nosso senso de autojustiça. Nós vivemos como se nós tivéssemos direito de viver. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem direito de viver. Você só vive porque Deus permite que você vive. Você só vive porque Deus criou você. E depois da queda, você só continua a viver porque Deus ainda não te levou. Ponto.
Deus precisa nos colocar no nosso lugar. Porque nós temos esse senso de que a vida é nossa, eu faço dela o que eu quiser. Então, queridos, nesse capítulo o Senhor vai desenvolver todo esse conceito de que eu não posso ter autojustiça. Depois ele vai nos ensinar que eu preciso aprender a depender de Deus, que eu preciso caminhar no caminho do Senhor, que eu vou dar frutos e que eu vou construir sobre o fundamento correto. Esse vai ser o nosso final do Sermão do Monte com o Senhor Jesus nesse capítulo 7. Mas hoje vamos tratar da autojustiça. Como eu disse, o Senhor está aqui nos ensinando como viver vida de santidade. E para poder viver uma vida de santidade, eu preciso me relacionar corretamente com Deus, e é inevitável que o meu relacionamento com Deus mude, afete o meu relacionamento com o meu próximo. Se não mudar, tem um negócio errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, casamento não dá certo, gente. Sabe por que casamento não dá certo? Casamento não dá certo porque dois pecadores são colocados para viver um junto com o outro. Então não dá certo. Mas como é que a gente ajusta o casamento? Como é que a gente arruma o casamento? E como é que a gente mantém casamento? E como é que a gente vive casado para a glória de Deus? Mudando o outro? É assim? Que eu vou pegar essa Denise e vou mudar todinho, tudo que... não, ela não tem imperfeição, desculpa. Mas o desejo é esse, eu quero mudar o outro. E quando eu quero mudar o outro é porque eu tenho um senso de justiça própria e de perfeição. Que em geral está errado. Em geral. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é um combate da autojustiça da religião que eu crio com essa frase: para de reclamar e começa a amar que as coisas vão mudar. Para de reclamar e começa a amar. Por que a autojustiça é tão problemática? O Senhor Jesus explica, ele compara aqui essa autojustiça. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. O foco é negativo, e ele não está aqui, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Não é esse espírito de politicamente correto que existe, não julga não, não julga não, não julga não. Isso é infantilidade, tá? Isso é criancice cultural que nós temos hoje. Tem que haver discernimento, tem que haver julgamento, porque existe verdade. Então esquece o politicamente correto, porque isso é uma idiotice. O que o Senhor Jesus quer nos dizer aqui é que quando eu for julgar, eu não posso ser hipócrita no meu julgamento. E quando é que o meu julgamento se torna hipócrita? Ele dá alguns exemplos. Primeiro ele fala assim: não julguem conforme os fariseus. Ele já havia falado isso, ele já havia falado antes. Não julguem conforme os escribas. Por quê? Porque a religiosidade dos fariseus era o seguinte: eles pegavam a Bíblia e disseram assim: agora eu vou fazer na minha religião o manual da Bíblia. E o manual da Bíblia que eu fizer vai dizer como se deve viver piedosamente. Então eles pegaram e fizeram o manual da Bíblia. A Bíblia diz isso, e aí eles passam a interpretar e adicionar à Bíblia a sua religião. E quando eles fizeram isso,
eles passaram a julgar todo o mundo de acordo com o seu próprio padrão. Eu não posso julgar com o meu padrão, eu tenho que julgar com o padrão da Bíblia. Percebe a diferença? Eu tenho que julgar com o padrão do princípio da Escritura. Então, a autojustiça é quando um indivíduo ou um grupo de pessoas desenvolve os seus próprios padrões religiosos de moralidade e inevitavelmente vão fazer o quê? Vão julgar a todos de acordo com o padrão que eles criaram, não com o padrão da Escritura. Então essa chamada autojustiça que eu tenho uma tendência de desenvolver, porque eu sou o Mauro, e o Mauro tem um alto padrão de justiça, é esse padrão que me coloca acima dos outros. Então eu julgo todo mundo de acordo com o meu padrão. E o meu padrão é um padrão de aparência. Estão me vendo aqui em cima? Arrumadinho, mais ou menos, né? Não chega aos padrões da perfeição da moda de alguns. Mas vocês não estão vendo o meu coração. E a minha vontade é mostrar para vocês só a casca. Só o externo. Às vezes você sai lá fora e fala assim, padrão, o pastor estava bem hoje, né? O pastor não estava bem hoje. Talvez pelo que eu falei, porque a casca mostra sempre uma aparência bonita. Pelo menos é o que a gente quer. E então nós criamos os nossos padrões de justiça para julgar os demais. Outro exemplo que a gente tem muito claro na Escritura é o padrão da oração do fariseu e do publicano. Aparece no mesmo evangelho. O fariseu subiu no monte para orar. Foi para um lugar de destaque, subiu no púlpito. E ele orava segundo o seu padrão de justiça. Obrigado, Deus, porque eu não sou como esses pecadores. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E as coisas que ele fala eram coisas absolutamente sem nenhum pingo de misericórdia. Aliás, ele olha para o outro e diz assim, ainda bem que eu não sou como esse cara. Como é que a gente faz com isso? Porque é verdade, às vezes eu olho ontem da minha sacada, olhando o povo passando no carnaval, e dizendo assim, obrigado, porque eu não sou como esses. Eu tenho que agradecer mesmo que eu não sou. Mas eu tenho que entender que eu não sou como esses por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, eu seria igualzinho ou pior. Provavelmente pior. Quando eu olho para o meu coração, queridos, e vejo o potencial de pecado que tem nele, o potencial de destruição que tem nele, quanta misericórdia de Deus eu vejo. E qual é a melhor forma de eu criar o meu senso de autojustiça? É eu pegando o padrão de qualquer outra pessoa e dizendo o padrão dele é mais baixo que o meu. Se o padrão dele é mais baixo que eu me sinto o quê? Superior, eu me sinto melhor do que o outro. É assim que nós temos a tendência de fazer. Então, o problema da autojustiça é a forma errada de entender o que Jesus está dizendo aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Por acaso o texto está dizendo assim, então eu não posso julgar nada, eu não posso julgar ninguém. Mentira! A Escritura é cheia de exemplos de que eu devo exercer julgamento. Eu devo exercitar o julgamento. Em lugar nenhum a Escritura me proíbe de avaliar, de exercitar a crítica e até mesmo de exercer a disciplina. Em lugar nenhum acontece isso.
A Escritura, muito pelo contrário, diz que eu devo fazer isso. Eu tenho que ter um sentido crítico para a vida. Aliás, no capítulo 7 mesmo, no verso 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que eu vou tomar cuidado com o falso profeta se eu não julgar a profecia dele? Se eu não enxergar que ele é falso profeta? Ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. E o pior é isso: o falso profeta ele vem disfarçadinho, mas por dentro é um lobo roubador. Então eu tenho que exercer, sim, julgamento, eu tenho que saber separar, eu tenho que saber escolher, eu tenho que saber selecionar, eu tenho que saber determinar em cima disso para que rumo eu vou. O problema é julgar baseado no que eu não sei de fato. E aqui vem uma grande diferença. Eu posso julgar você pela aparência? Posso. Se alguém chegar aqui nu, você não vai julgar? Você vai julgar. Ou se alguém chegar aqui com um padrão de vestimenta, digamos assim, que eu considere que seja sensual demais, eu vou julgar ou não vou julgar? Eu vou julgar. Eu tenho que discernir. Eu tenho que saber dizer para o outro. O problema é que a minha primeira atitude é julgar o coração dessa pessoa. E o coração você não pode julgar, por uma razão simplesinha. Você não vê, não conhece e não sabe o que está no coração do outro. Ponto. Ou você sabe? Ou você tem um padrão de justiça? Eu conheço esse tipo de gente. Eu sei o que vai no coração. E aí a gente já construiu o julgamento do outro. Nós somos, sábios. Quando muito, por causa de padrões, eu posso tentar ler aquilo que se configura na vida do outro. Então isso a gente faz. Aliás, a igreja tem que fazer isso. Se alguém, membro da igreja, se entrega a uma vida de pecado, nós temos que falar com essa pessoa, nós temos que trazer testemunhas diante dessa pessoa, e se não houver mudança do padrão, a gente vai acabar dizendo: olha, no fundo, eu não sei como é que está seu coração, mas por causa do seu padrão de pecado, essa é a sentença. Então, a primeira coisa é julgar baseado nas intenções do coração. Você não pode porque você não conhece a intenção do coração do outro. Segundo problema é julgar com base no meu conjunto de regras. E não no conjunto de regras ou dos princípios que existem na Escritura, na Palavra de Deus. Então alguns são nossos visitantes pela primeira vez, mas boa parte de vocês está aqui já há algum tempo. É membro da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Sabe que nós temos um compromisso doutrinário seríssimo. Amamos a Palavra de Deus, amamos as Escrituras, vamos expor as Escrituras, não vamos abrir mão das Escrituras, ela vai ser o nosso padrão de medida de todas as coisas, ponto. Só que a partir do momento em que eu começar a colocar em cima da Escritura algumas coisas que não são da Escritura, eu vou criar o padrão de julgamento da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. E aí o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar um grupo de fariseus hipócritas. Escritura, irmão, Escritura, Palavra de Deus. Então, nós somos sim chamados a separar, escolher, selecionar e determinar. Isso chama-se julgar, mas julgar baseado no conjunto de princípios da Escritura e naquilo que se constitui um padrão externo que eu posso enxergar. Agora você fala assim: mas pastor, como é que eu faço quando alguém está fazendo, está com um padrão desse? Você confronta o quê? Coração. Você vai lá e pergunta: meu irmão, o que está passando no seu coração? O que está acontecendo com o seu coração? Por que você está agindo dessa maneira e dessa forma?
E aí então nós exercitamos o julgamento. Então, daqui para frente, nós queremos trabalhar nesse conjunto de perguntas. Como saberemos julgar? O que nós devemos julgar? E o que nós não devemos julgar? Porque o que Jesus está proibindo aqui não é o julgamento, mas é a autojustiça que promove um julgamento que não tem misericórdia, que é preconceituoso, que é uma condenação baseada num padrão humano de compreensão. E isso é exatamente o que revela a nossa própria pecaminosidade. Então, se nessa manhã eu comecei a falar sobre autojustiça e você pensou numa outra pessoa, começou errado. Ok? Você não tem que pensar em outra pessoa. Você não pode escolher aqui uma pessoa agora nessa manhã e dizer assim, ó, hoje esse cara vai ser o meu prato cheio, hoje essa pessoa, porque Deus vai falar dessa pessoa. Não, 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 Deus está falando de você. Deus está falando de mim, não de outro. Deus não está falando do seu cônjuge. Deus não está falando do seu marido, da sua esposa. Deus não está falando do seu filho. Deus não está falando do seu pai. Deus está falando de você. Você. E a primeira coisa para eu poder trabalhar comigo mesmo é enxergar Deus pelos olhos de Deus, pelo olho da Escritura, porque Deus é juiz. Então, quando você se sentir tentado a julgar o outro, lembra quem Deus é. E você vai descobrir que você não pode julgar a Deus. Você vai descobrir que você não tem um padrão de justiça. Não tem comparação no universo para falar do seu padrão e do padrão de Deus. Não tem comparação. A Bíblia chama nossa justiça de trapo de imundícia. Lixo, coisa desprezível, podridão, são as palavras comuns da Bíblia para descrever o nosso padrão de justiça e para comparar com o padrão da santidade de Deus. Então, eu preciso começar com uma visão ampla de quem Deus é. É por isso que a gente canta no culto coisas que falam da santidade de Deus, da grandeza de Deus, porque se você vier aqui cantar esses hinos e isso não incorporar na sua vida e no seu coração a grandeza de Deus, você vai continuar a se achar grande e Deus menos do que Ele é. Mas quando você contempla o Deus Todo-Poderoso que era, é, há de vir, o eterno, o bondoso, você começa a mudar seu padrão de justiça, sim. Você descobre que Ele é juiz reto, verdadeiro. Como eu queria ser melhor do que eu sou, eu erro toda hora no meu julgamento. Eu preciso mudar meus julgamentos. Eu preciso parar e ouvir as partes, e ainda assim, mesmo tentando ser justo, muitas vezes eu sou injusto, porque eu não sou reto, eu não sou verdadeiro, mas Deus é. É interessante esse texto em João 5, o próprio filho diz assim, o pai resolveu não julgar, ele entregou ao filho o julgamento. Ele deu ao filho julgar. Não é que o pai seja incapaz de julgar, mas exatamente porque o filho veio e encarnou-se, e conviveu, e montou o seu tabernáculo no nosso meio, é que o pai atribui a ele o ato de julgar, para que nós possamos entender a grandeza do julgamento da santidade de Deus. Então, naquilo que Deus me ordena na Escritura julgar, eu vou julgar com o padrão da Escritura. Naquilo que a Escritura não me permite julgar, eu não posso. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 14:4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Lembra? Nós estudamos esse texto pouco tempo atrás.
E esse texto é exatamente falando o quê? Da liberdade cristã. Então, o ponto aqui, que é fundamental, que vale tanto para a nossa vida eclesiástica, quanto para a nossa vida relacional, é que julgamentos podem ser feitos, julgamentos devem ser feitos, mas eles precisam ser feitos no padrão de Deus, eles precisam ser criteriosos, eles não podem ser levianos. E o que acontece com a gente? O que acontece quando a gente está no meio de um bate-boca? Não é que lá em casa aconteça, a gente nunca briga lá em casa, tá? Mas suponha que acontecesse, não é? O que a gente faz no meio de uma briga? Quando a gente está no meio da nossa busca de autojustiça, o que você faz? Você faz julgamento leviano do outro, é isso que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz. Por quê? Porque o nosso sistema de autodefesa é fazer o quê? É colocar o outro para baixo. E ao colocar o outro para baixo, eu me sinto para cima, eu vou vencer esse argumento, eu vou ganhar essa briga. É por isso que a Escritura diz que nós devemos evitá-las, inclusive. Por quê? Porque nós fazemos isso, é quase que natural para nós, como respirar, fazer esse tipo de coisa. É nesse sentido que o Senhor já está dizendo, não julguem para vocês não serem julgados. Porque se você julgar levianamente, você vai ser julgado levianamente. É essa a ideia, porque, verso 2, com o critério que julgardes, leviandade, sereis julgados. Com a medida pequena que vocês tiverem medido, também vocês serão medidos. Então não se coloque, procure não se colocar no papel de juiz. E eu vou ter 3 dedos apontados para mim hoje na hora do almoço. Por quê? Porque eu sou o pastor. Pastor não sabe conversar, sermão, pastor só sabe pregar. É, Denise? Pastor só sabe pregar. Então é complicado isso, queridos. Então nós precisamos adicionar à nossa convivência uma coisa chamada misericórdia. E isso começa quando nós encontramos e conhecemos a misericórdia de Deus. E quando nós somos por Ele julgados. Isso vale para os relacionamentos, isso vale para a doutrina, isso vale para a verdade, isso vale para aquilo que nós cremos, isso vale para aquilo que nós praticamos. Cheio de texto na Bíblia sobre isso, irmãos. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, no final das contas, é que ao ter a visão correta de Deus, eu vou aplicar um julgamento de misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque se Deus te der o que você de fato merece, você está no sal. Lembra disso. Lembra disso na próxima discussão que você for ter com qualquer pessoa. Inclusive aquelas mais próximas e íntimas na sua vida. Segunda coisa que eu preciso entender para saber o que julgar, como julgar e quando julgar, é ter uma visão bíblica do próximo. O critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Nossa intenção, nosso primeiro reflexo, nossa compulsão é responder para nós mesmos, eu julgo porque eu sou superior, moralmente eu sou superior a você, porque eu sou superior a você moralmente, então eu tenho o direito de te julgar.
Ora, eu sou igual ao meu próximo. Eu não sou moralmente superior a ninguém. Eu não sou moralmente superior. Pode ser que eu tenha sido agora fruto da misericórdia de Deus, e agora eu consigo enxergar o mundo de uma maneira diferente, quem sabe pelos óculos de Deus, mas agora tendo essa visão com os óculos de Deus, eu preciso exercer a misericórdia de Deus sobre o meu próximo. Eu sou filho de Adão, o meu próximo é filho de Adão. Eu nasci em pecado, ele nasceu em pecado. Ele nasceu em miséria, eu nasci em miséria. Nós temos essa mesma natureza pequena, pecadora. O problema é que nós nos sentimos superiores. E nós nos enchemos de autojustiça para falar com o outro. E quando a gente faz isso, a gente não edifica o outro. A gente não constrói o outro. Lembra quando Tiago fala que a gente tem que ser tardio para falar? Ah, mas eu tenho uma língua boa, viu? Eu não sou daqueles que gostam de levar desaforo para casa, não. E o que acontece? A gente acaba falando do jeito errado, acaba falando na hora errada, falando na discussão errada. E não custa sermos cuidadosos nesse padrão. Cuidado com o seu padrão para julgar o outro, porque na medida em que você medir o outro, você também será medido. Ponto. Visão bíblica de nós mesmos. Jesus, as pessoas, difícil às vezes enxergar que o nosso Senhor era capaz de usar uma ironia, mas é exatamente isso aqui que ele usa. Tenta montar uma caricatura disso aqui. Um indivíduo com um caibro saindo do olho, entendeu? É isso aqui. É a trave. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Um cisquinho. Porém não repara a trave que está saindo do seu olho. Então Jesus aqui aponta o dedo não para o outro, mas para mim, dizendo: como é que você vai tirar, ou vai dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o argueiro do seu olho? Você não tem condição, você tem uma trave no seu. Isso faz de você o quê? Um hipócrita. Faz de você uma máscara. E nada pode ser pior nos nossos relacionamentos do que nós querermos manter um padrão moral superior àquele que está diante de nós, seja ele quem for. É por isso que Deus constantemente nos humilha nos nossos relacionamentos. Sabe para quê? Para que eu não faça isso, para que eu não seja hipócrita. Porque essa é a minha tendência. Eu estou disposto a julgar o pecado do outro, sem usar o mesmo critério para julgar o meu próprio pecado. E aí quando você fala, mas o seu pecado é esse, não, peraí, mas isso. A gente sempre acha um contorno, a gente sempre acha um jeito de justificar o nosso próprio pecado, de justificar a nossa própria idolatria, de dizer: isso não é justo. O pecado nos cega para ver o nosso próprio pecado, é a trave no nosso olho. Nossa maior habilidade desenvolvida na vida são as maneiras de tentar esconder o nosso próprio pecado. E um jeito legal de fazer isso é criticar o pecado do outro. Então, por definição, esse pecado que eu estou chamando aqui de autojustiça é um pecado de cegueira, é um pecado de distorção
terrível da visão. Porque eu olho para o outro como um pecador e olho para mim como se eu não tivesse pecado. Deixa eu fazer uma distinção aqui. Qualquer pessoa que adentra num padrão pecaminoso na nossa vida precisa ser confrontada com um padrão pecaminoso. A Escritura não está dizendo assim, faça vista grossa. A Escritura não está dizendo assim, use a trave do seu olho para não enxergar o pecado do outro. O que a Escritura está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui, é que eu tenho que ter uma visão correta de mim mesmo e uma visão correta do outro para poder fazer um processo claro, no qual eu possa inclusive exortar o meu irmão para o seu pecado e ao mesmo tempo ser exortado sobre o meu pecado. Eu preciso ter gente na minha vida que me diga e me fale sobre os meus pecados, sim. E é a hora mais difícil da vida. Então, visão correta de Deus, Ele é o juiz. A visão correta do próximo, eu e ele somos da mesma natureza pecaminosa. Uma visão correta de mim mesmo, porque eu não tenho um padrão superior ao do meu irmão. Então, a natureza da autojustiça é exatamente essa: justificar a mim, condenar o outro, confiar em mim mesmo para a justiça e não em Deus. É por isso que Jesus diz assim: por que você vê no olho o argueiro, o cisco no olho, mas você não é capaz de reparar no seu próprio pecado? Então, nós temos aqui no culto público, nós temos um momento de confissão de pecados. Gente, a nossa liturgia, ela não é uma construção meramente inventada, uma ideia que a gente teve legal de como é que vai ser o culto. E que a gente repete domingo após domingo. A nossa liturgia são uma série de instruções bíblicas daquilo que deve conter no culto cristão, e cada uma delas deve ter significado na nossa vida, como uma liturgia que funciona para a vida. Então, assim como eu tenho adoração na liturgia, eu tenho adoração na vida. Assim como eu tenho oração na liturgia, eu tenho oração na vida. Assim como eu tenho confissão de pecados na liturgia, eu tenho confissão de pecados na vida. É isso que deve acontecer. A liturgia da vida deve ser uma liturgia que segue a liturgia do culto. Assim como eu tenho palavra, eu tenho que ter palavra na vida. E eu acho que uma das liturgias que nós mais negligenciamos é a parte litúrgica da confissão. Porque é quando nós somos chamados a olhar no espelho profundamente. Olhar para o nosso coração e ver que existe podridão nele. Eu não gosto de fazer isso. Eu queria que o meu coração fosse igual ao meu externo no meu dia melhor. Mas não é assim. Tiago dá esse exemplo, lá no livro dele, no capítulo 1, versos 23 e 24. Ele diz que o homem pecador, ou que o hipócrita, é como um homem que se olha, ou que olha a sua face natural num espelho, e uma vez olhado, rapidamente se volta e imediatamente esquece o que ele viu. Nós somos chamados a olhar para o nosso coração e a meditar no nosso próprio pecado. Deixa eu falar uma coisa, sabe quando é que um pecado de fato é confessado? Como é que você consegue confessar um pecado? Em primeiro lugar, quando você dá nome para ele. Pecado tem nome. A palavra pecado é o substantivo genérico, ok? Você precisa de nome próprio. Seu pecado, Senhor, eu pequei isso, eu fiz essa coisa,
eu abusei do meu irmão, eu usei palavras não dignas para com o meu próximo, eu tive desejos impróprios na minha mente, você tem que dar nome para o seu pecado diante de Deus. Mas sabe como são eu já falei sobre isso na oração, quando estudamos a oração do Senhor. A gente vai e faz aquela oração, aquela lista de supermercado diante de Deus, chega no fim e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Não negligencie a liturgia da vida, de olhar para o seu coração e de olhar para o seu pecado. Medite no seu pecado. Qual a atitude então correta do verdadeiro cristão? Jesus vai ensinar: tira primeiro a trave do teu olho. Então Jesus está dizendo, você tem que fazer esse autoexame, tirar a trave do teu olho, e olha aí, agora o que ele dizia? Então verás claramente, para você poder ajudar o seu irmão com o pecado dele. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente torce para o outro pecar. Nós nos alegramos com o pecado do outro, porque o pecado do outro me faz sentir melhor. Eu pequei menos do que ele, pai. Eu pequei menos. E a autojustiça volta todinha. Eu começo a me sentir bem com a minha autojustiça. Então a Escritura não proíbe, o Senhor Jesus não está proibindo de eu ajudar o meu irmão com o pecado dele. O que ela proíbe é a minha motivação ao abordar o meu irmão. Quer um exercício para essa semana? Quer um exercício litúrgico? Você vai ler o Salmo 51, olhar para o seu coração e fazer os mesmos pedidos que Davi faz diante do Senhor. Faça isso. Faça um exame, faça um processo de autoconfrontação. Aprenda a tratar do outro que porventura pecou, seja contra você, seja contra outra pessoa, com espírito de brandura. É esse equilíbrio da humildade que Deus nos fez ter quando nos salvou, que muda as coisas. Quer ver como eu sou julgador e você é julgador? Quando um irmão nosso cai, a Escritura diz que eu devia ser aquele que está na arquibancada, está lá em Hebreus, capítulo 6, torcendo pela vida espiritual do meu irmão, gritando, vai em frente, irmão, cresce, vai lá, David, ora mais, vai lá, Bruna, adora mais, vai lá, Cássio, continua, eu quero ver o seu progresso. Devia ser esse o meu espírito. Mas aí um irmão se desviou do meu padrão exato, não do bíblico, do meu, ou às vezes até do bíblico. Aí qual a nossa atitude? A gente cruza o braço, fica assim, ó, só esperando para depois dizer assim, eu falei, eu disse. Nosso papel, queridos, é promover a vida espiritual dos nossos irmãos. Marido, você promove a vida espiritual da sua esposa? Você ora por ela? Você pede por essas coisas? Porque às vezes nós reduzimos as nossas orações, as nossas necessidades imediatas. Então vamos fazer a nossa lista de oração. Irmão, quem tem motivo de oração? Pastor, estou com doença, pastor, estou com desemprego, pastor, estou com dificuldade com isso, pastor, a gente tem uma lista diante de Deus das nossas coisas imediatas. Qual é a última coisa que a gente coloca na nossa lista de oração pelas pessoas que estão mais próximas de nós? As necessidades espirituais.
Porque afinal de contas, essas outras coisas elas parecem mais visíveis, não é verdade? A falta de dinheiro é mais visível do que a minha pobreza espiritual. E aí a gente desequilibra. A atitude do verdadeiro cristão é tirar a trave do olho para ajudar o irmão a crescer espiritualmente quando ele precisar ser julgado naquilo que precisa ser julgado. E com o incrédulo, o que a gente faz? É tão difícil trabalhar esse texto? Porque o Senhor Jesus não diz que eu devo parar de julgar. Ele diz, eu devo julgar. E no verso 6 ele diz assim, olha, e quando você finalmente puder julgar, porque tirou a trave do seu olho, certo? Ou seja, você não está mais julgando o outro de maneira hipócrita, não significa que você parou de pecar, significa que você reconheceu o seu pecado e que você está tratando o seu pecado de Deus, diante de Deus, e Jesus diz assim, e não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que é essa figura aqui? Ora, tanto cão quanto porco é o pior xingamento que um judeu podia fazer, porque eram animais impuros. Não existia judeu com cachorrinho dentro de casa, tá, gente? Nem com gatinho. Eram animais impuros, eram relegados. Não podia, se alguém encostasse num animal impuro, ficava cerimonialmente impuro. Tinha que fazer uma série de cerimônias para poder se purificar, para poder participar do culto. Então, ele diz, não deixa de julgar. E seja criterioso nesse julgamento, porque chega um ponto em que você começa a jogar coisa santa, carne santificada para cachorro. Você já viu um porco, ou uma porca, no caso, usando um colar de pérolas? Faz o seguinte, tenta fazer isso. Se você conseguir atrair o porco, porque ele está falando aqui de um porco selvagem, ele não está falando de um porquinho criado na porta da cozinha. Se você conseguir isso, colocar um colar de pérola num porco, veja o valor que ele vai dar. Então chega um ponto em que nós chegamos na nossa cultura e sociedade, em que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente começa a jogar carne santa para cachorro louco, e pérolas aos pés de porcos. É interessante o último alerta. Ele diz assim, porque o porco vai pisar e depois não ficou satisfeito porque não come pérola, vai voltar e vai te dilacerar. Um porco selvagem é bravo, mata. Mas você não vai agradar porco com pérola. E às vezes o mundo é exatamente assim. Um evangelho é absolutamente desprezado. Não sabe dar valor. Então cuidado. Porque às vezes você tem que, de antemão, dizer até que ponto eu chego e o que eu devo fazer. Porque senão o evangelho passa a ser espezinhado. Esse é o ponto do Senhor Jesus. O que faremos, irmãos? Deixa eu ser bem claro. Quem é que tem a trave no olho aqui? Quem tem a trave no olho aqui, se você olhou para alguém assim, errou. Quem tem a trave no olho é você. Quem tem a trave no olho sou eu. Não é o outro. Não é quem está do seu lado. Não é quem está lá em casa, não é quem não veio na igreja hoje. Quem tem a trave no olho é você. Como é que eu tiro a trave do olho?
Primeiro, aprenda sobre Deus e a sua justiça na Escritura. Sabe por quê? Porque vai te colocar no chão. Vai mostrar que a sua justiça não vale nada. E isso você faz aprendendo a palavra de Deus, submetendo-se à palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, sem julgar o outro, julgando a si mesmo em primeiro lugar. Use a Bíblia como espelho, use a Bíblia para olhar para o seu próprio coração. Isso vai mudar a sua perspectiva, porque você vai poder olhar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, com compaixão. Perca, em nome de Jesus, o hábito da comparação da sua justiça com a do outro. Se você se comparar com Deus, você vai usar de compaixão com o próximo. Se você se comparar com o próximo, você vai julgar com autojustiça. Enquanto você não parar de olhar para o outro, você vai ficar paralisado naquilo que devia fazer. Não, pastor, mas eu julgo os outros, mas quem mais trabalha aqui na igreja sou eu. Como eu já ouvi isso. E não entende que existe uma diferença entre trabalhar na igreja e trabalhar para o reino de Deus. Porque pode ter gente trabalhando na igreja para o inferno. Dá para entender isso? Trabalhando na igreja para o inferno. Como é que a gente faz isso? Com autojustiça. Como é que a gente faz isso? Com fofoca. Como é que a gente faz isso? Com discriminação. Como é que a gente faz isso? Com julgamento injusto. E vai por aí adiante. Então, meu último conselho bem prático. Como é que a gente caminha com isso na igreja? Para de reclamar e trabalhe para o reino. Pare de reclamar e trabalhe para o reino. As coisas que você faz, querido, tem que ser para o reino de Deus. Elas precisam ser feitas para o Senhor. Quando a gente trabalha para buscar o reconhecimento do outro, e essa é uma luta que a gente tem, todos nós temos. A gente cria padrões que não são os padrões de Deus. Nós vamos terminar nessa manhã falando dessa grandeza de Deus, desse poder de Deus, dessa obra de humilhação de Cristo. O que Jesus fez? Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua grandeza, ele deixou o padrão da justiça de Deus para ser julgado pelo padrão da justiça dos homens. Para que, tendo feito isso, nós pudéssemos ter sido resgatados para a sua própria glória.